estou horrorizada com a maneira que estão tratando os professores, especialistas e demais trabalhadores na educação. Porque o autoritarismo parece que a gente não está numa democracia. Porque é olhar recreio, porque eu estou com um problema na perna, Beatriz, porque eu caí em sala de aula, porque eu sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, da educação infantil, porque eu escorreguei num brinquedo, porque eu vi as minhas colegas em 2018 apanhando da polícia, porque o Calil não nos atendeu. A minha colega Paula sabe disso, que ela estava no comando de greve. Eu estou falando mentira, Paula? É assim que se trata a educação no Brasil. Em Minas Gerais, é assim que se trata. E eu estou angustiada, sim. Eu fiquei doente, sim. Mas eu não vou desistir da minha luta. Porque eu fiz curso de pedagogia, eu passei no concurso, nada contra os designados. Mas eu quero saber até que ponto eu tenho que ficar omissa e calada, porque eles chegam para mim e falam numa reunião de videoconferência com o diretor da Secretaria de Educação, que eu não lembro o nome, nem quero saber o nome dele. Porque ele falou que se a gente não fizer o DED, não fiscalizar professor, porque é isso que a gente virou. Passando noites e madrugadas que a gente teria que responder processo administrativo disciplinar, os famosos PADs. E isso está acontecendo. Sabe por quê, gente? É ordem do governador Zema. É ordem. Ele judicializou uma greve nossa pelo piso. É direito nosso. A gente está lutando há anos para conseguir o piso. É a primeira vez que eu participo de uma audiência pública como especialista. Então, eu quero saber aonde que nós vamos chegar. Porque se as deputadas fazem as anotações, passam para o governo e a gente escuta que não tem dinheiro para pagar, 6 anos, gente, de salário atrasado. O que é isso? Isso é um absurdo. Mas não sei, porque eu não recebi. Você recebeu? Eu não recebi. Eu recebi da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu também estou. E eu sou arrimo de família, igual meu colega falou. Eu tenho que tratar do meu filho de 18 anos, que o pai dele está desempregado. Eu tenho que cuidar da minha mãe, que a minha mãe está doente, foi professora também. E o salário dela, Beatriz, não dá para cobrir, então, o meu salário. Sabe quanto que eu recebo, gente? R$3.080 bruto, com 26 anos de trabalho com pós-graduação. Me sobra R$2.480. Aí eu tenho que fazer bolo de cenoura e bolo de laranja para vender. É isso que é a minha realidade, Beatriz. E eu acredito nesse bloco de oposição. Porque primeiro que eu votei na Beatriz 2 vezes. Obrigada. Votei. Gosto muito da Macaé, porque no tempo que a Macaé foi secretária de Educação, a gente não sofria tanta perseguição como a gente está sofrendo agora dentro das escolas. Porque o assédio moral aumentou demais. E eu não aceito esse tipo de coisa. Eu estou aqui desabafando. Eu não estou falando mentira, não vou ser política, porque eu não quero ser. Estudei para ser pedagoga. E eles estão me cercando de todos os jeitos. E eu estou muito emocionada, Beatriz. Estou muito triste. Sabe? Porque eu estou ficando doente para defender os meus alunos na escola. Eu trabalho numa escola de periferia, Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro. O senhor representante do Estado, eu tenho 25 salas de aula com esse novo ensino médio, que de novo não tem nada, que é uma falta de respeito com os alunos, com o meu filho de 18 anos que estuda na Escola Estadual Tito Fugêncio, que não tem professor o tempo inteiro, que ele tem que as aulas de matemática e português foram tiradas, não houve discussão nenhuma com a categoria de professor. Vocês já viram como o Instituto de Educação está sucateado? O incêndio estadual central, que acabou, gente, uma escola que era referência. Até quando vocês vão fazer essa maldade com a gente? Que isso é maldade. Eu não aceito que um diretor de Secretaria de Educação fale que eu vou ter processo administrativo disciplinar porque o DED não funciona. Porque é um sistema totalmente indigno. Sabe? Eu não tenho mais palavras, Beatriz. Porque o meu coração está destruído. Porque podem até... O nosso Milton Nascimento, ele fala... Eu vou entregar a carta para Beatriz Cerqueira. Me desculpe, pessoal, mas eu estou muito emocionado. Ele fala naquela música, os sonhos não envelhecem. E não envelhecem mesmo. Porque se eu estou aqui hoje, gente, eu devo ao Cid Uti, a minha colega Idalina, que me tirou de uma escola que eu estava sendo assediada moralmente e me colocou nessa. Então eu vou entregar esse meu pequeno histórico para Beatriz Cerqueira, para Macaé e para as outras deputadas, para ver se me ajuda na escola. Para ver se me dá uma luz. Porque eu, sinceramente, eu não posso desistir. Porque eu preciso desse dinheiro. Que é uma vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu ganho só isso, gente. Eu tenho vergonha. Eu estou cansada de escutar discursos e mais discursos de governador que entra e sai. Eu não votei nesse Zema, nem vou votar. E é uma vergonha o povo mineiro ter votado nesse homem. E eu vou entregar o meu relato, o meu desabafo para Beatriz Cerqueira. E eu tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos daqui. Porque isso é uma luta histórica nossa. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Olha, nós tivemos uma audiência na Assembleia Legislativa aí, pessoal, que contou com a participação das especialistas. Esta função tão importante na instituição de ensino que cada dia que passa vem recebendo mais atribuições,
mais jornadas de trabalho, organização de reuniões, organização da parte pedagógica da instituição de ensino, muitas demandas da Secretaria de Educação, o que tem tornado os supervisores escolares verdadeiros panfletários, né? São pessoas aí que trabalham dentro das instituições de ensino e que cuidam de estudante, cuidam da situação de violência escolar, tratam das questões administrativas também, substituem o diretor de escola na sua ausência, assim como o vice-diretor. Importante função essa do especialista, do supervisor pedagógico, que tem sido, pessoal, muito cobrado por parte da Secretaria de Educação. Basta lembrar que no ano passado alguns gestores escolares foram demitidos, exonerados do cargo, depois voltaram atrás dessa decisão, não sei se foi para todos, mas com base em aspectos, vamos dizer, pedagógicos. Então, a menina dos olhos da Secretaria de Educação é, com certeza, a parte pedagógica. E quem comanda, quem lidera, quem organiza esse processo nas instituições de ensino são as supervisoras escolares, especialistas da educação e que têm reclamado de salários muito baixos e também trabalhos exaustivos. Os profissionais supervisores escolares, supervisoras, né, participaram nesta quarta-feira, no dia 31, de audiência pública da Comissão de Educação, na qual receberam apoio de parlamentares, pessoal. Essas são as principais reclamações por especialistas de educação básica da educação. Foram feitas por elas em função de baixos salários, carreira achatada e também uma rotina exaustiva de trabalho. Muitas cobranças, viu, pessoal? Reuniões, toda hora tem aí reunião da Secretaria de Educação, Superintendência Regional de Ensino, que convoca as supervisoras para dar conta desses diversos programas, desses grandes programas que a Secretaria de Educação vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né? Muito especialmente em relação às campanhas. Campanha do DED, Diário Escolar Digital, campanha do Busca Ativa, dentre outras situações, como avaliações externas, avaliações internas e cobranças, pessoal, existem de todos os lados. Organizar a parte pedagógica, cuidar das relações interpessoais, organizar toda a questão pedagógica na instituição de ensino, bem como organizar o quadro de funcionamento da instituição, substituição de servidores, não é trabalho fácil, pessoal, não é trabalho para qualquer um. Para isso surge essa figura máxima do especialista da educação, ou como muitos dizem, o supervisor, a supervisora que cuida aí dessa parte fundamental na instituição de ensino. Aprendizagem, relação professor, aluno, tudo passa na mão do supervisor pedagógico. Nós vamos assistir agora a audiência na Assembleia Legislativa, onde o canal da Educação fez um resumo e vai apresentar para você na tela nesse momento os principais pontos. Acompanhe comigo na tela para você. Resumo em três eixos: salário, carreira e condição de trabalho. Vou tentar ser bem sucinta, porque a gente tem mais pessoas para falar, e é importante que as pessoas que estão na vivência falem. Resumindo, com relação às carreiras, já tem uma luta e uma defesa que a deputada está travando também na mudança da legislação, né, das solicitações, que a gente tem a luta pelo direito do módulo, o direito de extensão de jornada, o direito, né, de receber pelo acúmulo de funções, que aí vai cair na terceira pauta, o direito da inclusão do nível de certificação, a questão da legislação também com relação à função que eles exercem, para eles poderem exercer a função de secretários, não é isso? E também a mudança lá no plano de carreira, para ir para a questão do magistério e sair do administrativo. Então, isso são pautas das carreiras, resumidamente, né, gente? E que está sendo, muita coisa já está sendo... já está em juízo, muita coisa, né? Existe projetos de lei em respeito a isso, né? A Bia depois deve esclarecer para nós. Mas aí, pegando o gancho sobre a carreira, lembrando que a gente, quando luta por reajuste, quando a gente luta por piso, carreira e piso andam juntos. E aí saiu a notícia hoje, né, gente, do concurso. E aí eu queria aproveitar, saiu o edital, eu queria aproveitar o espaço para perguntar à Secretaria de Educação de Minas Gerais se o número de 1.656, que está lá no edital, vai atender a demanda em Minas Gerais. Porque, para mim, numa análise baixa, não atende. E a gente ainda não teve tempo hábil de estudar muito bem o edital, mas já surgiu várias denúncias aqui.
principalmente uma muito grave, de que vai abrir o leque para várias pessoas de várias profissões, de várias formações. Isso inviabilizando, dificultando e precarizando a vida das pedagogas. Isso é uma denúncia gravíssima sobre esse edital que saiu hoje. Mas vamos seguir, que tem muita coisa para falar. Salário. A gente segue lutando aí pelo piso, né? Engraçado, né, gente? O piso é um direito. E a gente hoje luta por direitos adquiridos. E aí, ontem, o governo anunciou, né, entrou aqui na casa, né, deputada, o projeto de lei do reajuste. Mas vamos ressaltar que ele não atende? O cálculo, de acordo com a lei, é de 14,95%. Lembrando que esse cálculo, historicamente, está falando de uma defasagem salarial, e que aí o governo nos mostra uma 12. Peraí, já tem um cálculo que mostra e prova a defasagem salarial, que é de 14,95, e o governo apresenta um projeto de 12,85. E aí eu vou aproveitar para lembrar, né, gente, porque eu sou professora de história, antes de mais nada, lembrar que o governador aumentou o próprio salário em quase 300%. Então, vamos fazer uma continha pedagógica? Já que estamos aqui com muitos pedagogos e pedagogas. A gente está pedindo 14,95%, oferecendo 12,85%. E o governador, quase 300%. Incoerente, né? Complicado, injusto, enfim. Seguindo. Tem a questão da 173, que teve uma audiência pública aqui há poucas semanas. Semana passada? Foi semana passada. Pelo descongelamento das carreiras. E aí foi anunciado pelo governo a imediata, que isso entraria de imediato, e até agora a gente não tem notícia. Como é que vai ser? Como é que é esse imediato? Eu lembro que a deputada Beatriz Cerqueira foi firme em perguntar sobre essa agenda, e a gente ainda não sabe quando isso vai ser feito. Quando vai vir também essa questão, né, dos retroativos. Então, o advérbio, o pagamento do advérbio, isso tudo entra na nossa pauta de luta salarial. Eu tenho que olhar aqui, gente, professor, porque tá. Aí, vou passar a questão do piso, porque dos salários, porque aí a gente vai entrar numa pauta mais delicada. Acúmulo de trabalho. Primeiro, denunciar que o governo de Minas Gerais burocratizou todo o processo. E isso afeta a função das especialistas na escola. Qual é a função? Função pedagógica. Então, essa burocratização tem atrapalhado. Por exemplo, o novo ensino médio, que além dos lançamentos dos diários, tem umas planilhas. E isso tudo passa pelas especialistas antes. Então, ou seja, prejudica o atendimento pedagógico. E o atendimento dos alunos? O atendimento que é psicológico, o atendimento que é da assistência social está sendo feito pelas especialistas. De novo, prejudica o atendimento pedagógico. E quando essas especialistas cumprem a função de substituição de vice e de diretor? De novo. E vai para a sala de aula. De novo, isso prejudica a função pedagógica. Para concluir, nós temos dois caminhos que vão levar a essa situação. Um caminho que é individual, burnout, que desde 2002 a OMS considera como doença ocupacional. Burnout. A pessoa entra num excesso de trabalho e adoece. E o segundo ponto, gente, é que quando afeta o trabalho pedagógico, afeta toda a cadeia dentro do trabalho, dentro da escola. E isso vai precarizar a educação pública de uma forma geral em Minas Gerais. Estar aqui nessa audiência é um momento ímpar para nós especialistas. Um momento, assim, grandioso, que muitas das nossas companheiras que não puderam vir e aderiram à paralisação também estão torcendo para que aqui saia frutos, né? Frutos bons e que a gente consiga ter voz e vez, é o que está acontecendo nesse momento. Eu venho representando Norte de Minas, Janaúba, principalmente. Ali naquela cidade, eu trabalho na Escola Estadual Luzia Mendes Siqueira, sou especialista. Também estou vereadora ali naquela cidade. E eu luto tanto no âmbito estadual quanto municipal, porque nós sabemos que as dificuldades, a luta é a mesma. E todos nós, especialistas em educação, sofremos muito com tanta demanda de trabalho, com tanta cobrança que é posta para cada um de nós e que muitas vezes, como foi falado aqui, muitos dos colegas estão adoecidos, né? Então, o nosso cargo de especialista em educação, ele é fundamental, é de extrema relevância para a educação, porque o principal objetivo é criar condições para um bom desempenho de todos os envolvidos no âmbito escolar, no contexto da escola. Nós recebemos todas as responsabilidades, né? Muitas vezes, eles nos põem responsabilidade, mas nos tiram o poder de conseguir solucionar aquele problema.
O sistema, ele nos exige cada vez mais e de muitas formas, que nós façamos tarefas diversas, que deveriam ser delegadas a outros servidores e que nós temos que pegar e colocar sobre nossos ombros, né? Nós temos que planejar, nós temos que executar, nós temos que coordenar todas as tarefas ali do setor educacional. É um acúmulo de funções. Como exemplo, nos é exigido que nós façamos o módulo 2, como todos nós sabemos, e que muitas vezes nós, sem prestar atenção, nós fazemos o pacto da mediocridade. E nós vamos lá e executamos o módulo 2. A gente organizar é uma coisa, mas a gente ir lá e executar não é nossa função, não é nosso papel, não. E nós estamos ali, falamos que vamos fazer um banco de horas e não recebemos por isso. Eu falo que o nosso cargo, em todos os setores que exige um supervisor, né, nós recebemos menos do que o professor. Não estou falando que o professor tem que receber, né, que não seja digno o salário, que também não é digno o salário para ele. Mas nós recebemos muito menos que eles. Muitas vezes o diretor ausenta, quem tem que responder pela escola somos nós. É uma responsabilidade muito grande. Antes de eu sentar aqui, eu estava conversando com uma colega, que ela disse que a filha dela trabalha numa escola que é extensão, e ela tem que ir fazer todo o papel do diretor. E muitas vezes o que acontece lá, todas as dificuldades, não é compartilhada com o diretor e ela tem que responder por aquilo que foi passado para ela. Então, é uma sobrecarga. E nós estamos aí, muitos dos nossos colegas estão de licença porque estão adoecidos. E nós estamos o quê? Muitas vezes calados. Esse aqui é o momento de nós falarmos. Aqueles que ficaram em casa, que estão lá, que aderiram à paralisação, mas não puderam estar aqui, eles estão lá torcendo porque a gente venha fazer alguma coisa, que a gente venha lutar. E nós não podemos nos calar, né? Sabemos que a saída do nosso país é educação. Todo mundo está cansado de saber disso. Mas, com esse salário, que nós não temos salários dignos, nós não temos condições de trabalho, onde também nos é exigido que nós temos que cumprir um sábado letivo, que não é da nossa competência, não é da nossa responsabilidade, não é nossa obrigação trabalhar no sábado letivo, porque nós já cumprimos nossa jornada de trabalho durante a semana. E essa carga horária de sábado letivo é para o aluno. Então, por que não nos paga por ele? Né? Então, nós temos que acordar, nós temos que falar, temos que questionar, porque da forma que está, a educação nunca vai mudar. Por mais que nós temos compromisso, nós temos nossa responsabilidade, mas se não formos valorizados, não vai o Brasil, Minas, a nossa cidade, a educação vai... Gente, a fala da Fúvia, ela traz muitas coisas, mas a fala da Fúvia demonstra o porquê que 12,85% é insuficiente diante de uma política de piso salarial que não é paga. Quando nós conquistamos, em 2008, a regulamentação do piso que estava na Constituição de 88, que nós só conseguimos conquistar a regulamentação em 2008, que foi judicializada por 5 governadores, que só tivemos em 2011 a decisão do STF dizendo que piso é vencimento básico e não toda a remuneração. E aí, aqui em Minas, nós tivemos de 2012 a 2014... subverteu a discussão de piso para a discussão de teto, que foi o subsídio, que congelou a carreira, que voltou as pessoas às letras iniciais da carreira. A gente estava lá na frente, voltou 2 anos sem contar, zerou o tempo de serviço para a contagem das progressões, teve congelamento na promoção. E aí, só em 2015, a gente conquistou o retorno ao vencimento básico e uma política que foi de 2015 a 2018 de abonos que foram incorporados gradativamente para alcançar o valor do piso. Se o Estado de Minas Gerais continuar tratando a educação como ela está sendo tratada agora, eu não vou dizer vai acabar, mas eu vou dizer que a gente vai continuar no atraso. O governo Zema pegou como referência o Ceará para convencer as prefeituras da municipalização. Mas o que aconteceu com o Ceará? O Ceará foi o primeiro que dividiu receita com os municípios para investimento em educação, mas assim quando todo o Nordeste, durante todo o período dos governos Lula e Dilma, e de todos os programas de infraestrutura, de formação, os programas federais, o Nordeste abraçou. E todos esses programas estavam no dia a dia do Nordeste, das escolas estaduais dos estados do Nordeste. O que em Minas a gente fazia? O governo do estado bloqueava. Nada chegava. A gente tem escolas com ar-condicionado e a gente tem escolas em que a sala de aula funciona na metade de uma biblioteca. Essa é a realidade de desigualdade estrutural. Então, se a legislação de 2015, que o governo Zema está tentando derrubar por via judicial, foi uma reorganização estrutural da política do piso no Estado. Então, os 12,85... ter enviado o projeto para cá foi importante, porque nós achávamos em algum momento que não enviaria, viu, gente? Não enviaria. Nós estávamos vendo essa conjuntura de governo, da inércia geral do governo. Mas não basta
os 12,85 se nós não resolvermos o que ficou para trás. Porque essa discussão de proporcionalidade é uma vergonha. O governo luta para pagar o mínimo. Ele justifica o tempo inteiro para pagar o mínimo, enquanto há recursos para pagar a integralidade, que é o que a legislação estadual estabelece. Então, assim, está por muito pouco. No início do ano, foi uma batalha que nós, parlamentares, nos somamos. Eu reuni com o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia foi ao Tribunal de Justiça, então teve um envolvimento institucional da Assembleia para que a votação da inconstitucionalidade da legislação estadual do piso não fosse definida lá. Porque isso vai nos colocar num atraso. Nós vamos voltar a 2008. Nós estamos em 2023. Então, o tempo inteiro a gente é puxado para trás, a gente não consegue avançar, não é? E, assim, é um discurso fraco dizer que paga em dia. Porque quem está recebendo em dia está recebendo metade do que deveria. Não, além de ser uma obrigação, mas a justificativa do estado de coisas é porque paga em dia. Está te pagando em dia metade do que você tem o direito de receber. Se isso nos contempla, não é? Então, assim, eu quero agradecer... Fúvia, pela sua fala, porque todas as falas são importantíssimas, mas elas vão mostrando a realidade. Assim, eu queria fazer um convite às pessoas, né, principalmente aquelas que atacam tanto o que nós defendemos aqui na Assembleia. Viva um dia como especialista numa escola estadual. Um dia. Não é para lacrar. Quando eu entro, assim, é um dia. Fica um dia com a especialista. No turno dela. Não vou nem falar para você ficar no outro turno, ou ela é professora, ou ela está com outra. Um dia. 4 horas. 4 horas. Fica 4 horas na escola com a especialista. Você vai entender e você não vai acreditar como que as especialistas e os especialistas não estão todos adoecidos, não estão todos quebrados no sentido da sua profissão. E aí é mais assustador quando a secretaria, ao publicar um edital, avança na desregulamentação da profissão. Porque é sobre isso essa mudança, essa abertura, esse alargamento. Aí põe outros setores da sociedade para brigar, porque é isso que vai acontecer agora. Daqui a pouco, quem quer esse concurso com essa formação vai começar a brigar por ele. Aí, daqui a pouco, alguém vai judicializar e uma conquista importantíssima do edital vai ficar como? Porque esse edital é uma conquista de quem luta contra a precarização, de quem luta a favor da política de valorização na carreira. Então, como é que se transforma algo tão importante na desregulamentação de uma profissão, que é o que nós estamos... Acabou que coincidiu, né, a audiência com a publicação do edital, com essa circunstância, no caso dos especialistas da educação. Vocês me perdoem, eu nem deveria falar agora, porque a gente está numa rotina aqui da escuta, mas é porque foi muito, muito, muito forte. Às vezes, a gente se sente muito impotente por não conseguir alterar a realidade mais rápido. Mais rápido. Demora demais. A educação, tudo demora demais. Mas se a gente não batalhar, a realidade também não muda. Então, essas audiências, os projetos de lei, à disposição das lutas das deputadas que estão aqui, de outros que lutam conosco que não estão, tá, gente? Porque aqui são múltiplas funções. Estava acontecendo agora a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, deve estar sendo aberta agora a plenário. Aqui são múltiplas tarefas. Então, tem muita gente que faz parte dessa luta que não está aqui, porque a gente tem que se desdobrar em várias tarefas, não é? Macaé, acabamos de chegar aqui na casa, mas a Macaé tem uma trajetória longa de luta pela educação também, que a maior parte de vocês com certeza conhece. Lá em Divinópolis a gente tem essa trajetória e, de fato, a gente percebe que o que a Bia falou é verdade. E nesse último mandato aqui, ela foi muito importante para segurar os retrocessos do governo Zema e todos aqueles que ela conseguiu, ela segurou. Então a gente precisa estar junto dessa luta e saber as pessoas que defendem a gente. Porque se o povo mineiro soubesse o que o Zema quer fazer com Minas Gerais, ele não teria sido reeleito, não. Então, às vezes, parece que a gente está dizendo óbvio, mas eu acredito muito que o óbvio também precisa ser dito. Então, vamos levar para as pessoas o que está acontecendo. Que, em alguma medida, nós falhamos quando a gente não contou o que está sendo feito com a educação em Minas Gerais. Isso porque a gente está falando da educação. Se for para extrapolar para outros assuntos, a Bia vai ter que abrir outra audiência só para a gente fazer isso. Eu também queria pedir desculpa por fazer minha fala agora, gente. Eu sempre prefiro escutar todo mundo antes de falar. Mas, como a Bia falou, a gente está tendo a CCJ e eu fui chamada lá para ajudar a obstruir. Porque sabe o regime de recuperação fiscal do Zema? Está lá na CCJ a votação do PAF, que é um passo muito importante para isso. Então, nós estamos tentando obstruir, os deputados do bloco que conseguem se deslocar para lá estão indo, o plenário vai ser aberto agora, então eu peço desculpas por isso e acho que vocês merecem essa satisfação nossa. Eu queria cumprimentar todos os especialistas que estão aqui hoje, especialmente as mulheres, porque a gente sabe que a educação é uma causa majoritariamente, e os homens não vão achar ruim, feminina. Quando a gente está falando da educação, nós estamos falando de mulheres e dos benditos frutos homens que nos acompanham nessa jornada tão gratificante. Eu quero cumprimentar todas vocês por ter certeza que a luta e a trajetória de vocês merecem o nosso respeito. Respeito. Uma palavra tão importante que o governador Romeu Zema, o seu secretário de Educação, a sua secretária de Gestão, o seu secretário de Governo não parecem conhecer. Talvez se eles tivessem tido contato com uma boa especialista lá atrás, com pessoas que tivessem ensinado para eles o significado dessa palavra, eles teriam o cumprimento das suas palavras. Porque eu estou aqui com a minha assessoria me falando que foi prometida em audiência pública a nomeação de 2.000 especialistas. A gente não entende um negócio desse.
Então, as pessoas fazem compromissos e sem o menor medo e o menor receio da sua palavra, da sua imagem. A pouca coisa que a gente tem na vida, a maior coisa que a gente tem na vida é nosso nome, nossa palavra, gente. O seu nome, a sua imagem, ser associado a descrédito, ser associado a mentira. O que sai da sua boca não dá para acreditar. É assim que a gente está lidando com o governo hoje. A proposta de alteração do plano de carreira de vocês está parada lá na CEPLAG. A CEPLAG que é tão rápida para fazer impacto financeiro e dizer que está tudo bem dar 300% de aumento para o governador. Mas para analisar o plano de carreira de vocês, não. Então a gente percebe que isso é inadmissível. Inadmissível. O respeito é uma palavra que não existe para esse governo, especialmente quando a gente fala da educação. E aí, gente, eu quero me solidarizar com vocês também sobre um assunto que essa comissão tem tentado brigar muito, que é sobre a burocracia sendo jogada nas costas de vocês. E eu também gostaria de perguntar a quem interessa que os profissionais que são colocados para acompanhar a rotina em sala de aula e orientar os alunos com dificuldade de aprendizado, a quem interessa que esses profissionais estejam abarrotados em burocracia e não consigam fazer seu trabalho pedagógico? A quem interessa? Interessa ao Projeto Somar? Interessa ao Trilha de Futuro? A quem interessa? Quem são os setores que ganham quando os nossos educadores ficam impossibilitados de educar? Então a gente tem que fazer esse tipo de reflexão, porque quem quer melhora no IDEB, quem quer melhora na alfabetização, quem quer melhora nas nossas taxas de alunos aprovados em vestibular de federal, quem quer melhora nesses índices, não faz uma coisa dessas. Não coloca profissionais tão centrais quanto vocês para ficar afundado em burocracia. Considerando que o governador não é ingênuo, seu secretário de Educação eu tenho certeza que também não, porque a gente sempre tem dois caminhos, né? Achar que é ingenuidade ou achar que é má fé. Eu gosto muito de achar que é ingenuidade quase sempre, porque todo mundo merece que a gente parta do princípio que está agindo sem culpa. Mas quando as coisas vão se somando, a gente tem que perceber que as coisas não são pontos soltos num quadro. Eles estão muito interligados, fazendo uma figurinha bem feia no final. Igual aquele desenho de liga os pontos de criança. E a figurinha bem feia do final é a figurinha de transformar a educação pública de Minas Gerais na pior possível, impedindo os profissionais de fazerem seu trabalho, impedindo os alunos de aprenderem e fazendo com que a população cada dia mais entenda que privatizar a educação pública é um caminho para que a gente melhore os nossos índices e os nossos resultados. E aí, gente, não adianta fazer propaganda no Instagram e no Facebook, porque nisso aí o governo é bom, e na rádio, falando sobre a preocupação com os alunos no período pós-pandemia. Os alunos estão conseguindo aprender, gente? Nesse período pós-pandêmico, em que nós estamos enfrentando as maiores taxas de evasão escolar, em que os meninos custaram a entregar os PETs e participarem das aulas e ter o seu processo de ensino-aprendizagem concluído durante a pandemia. Nesse momento, em que vocês seriam, me arrisco a dizer, mais centrais do que já são, mais centrais e mais importantes do que já são. Nesse período, a gente percebe vocês sendo mais desrespeitados ainda. A Bia falou muito bem sobre o edital de hoje, então eu não vou me estender sobre isso, mas eu posso dizer para vocês que essa comissão, a Comissão de Educação aqui da Assembleia de Minas, tem deputadas de muita luta, deputadas combativas e deputadas que não vão deixar, dentro de toda a ferramenta que a gente tiver, que não são infinitas, mas existem, que o governo faça o que quiser com vocês. Podem ter certeza que nós estamos unidas, ouvir vocês é o mínimo, teremos encaminhamentos importantes dessa reunião, como um requerimento importantíssimo que a deputada Ana Paula Siqueira propôs, para que a gente tenha a adequação da formação dos profissionais no edital, e tudo aquilo que nós pudermos fazer dentro do arcabouço legal, nós vamos fazer. Podem contar com a gente, parabéns pela luta de vocês, vida longa ao Sindesp e aos nossos especialistas.